Então, galera, olha só. O que é a ideia do capítulo 7 aqui? O capítulo 7, a gente vai pegar aquelas leis que a gente aprendeu e aquelas forças que a gente definiu, e a gente vai começar a usar em algumas situações, que a gente chama de aplicações das leis de Newton. Quais situações que a gente vai estudar? A gente vai estudar polias. Essas polias são conhecidas também como roldanas. A gente vai estudar a dinâmica do elevador. Ou seja, o que acontece quando o elevador está iniciando o movimento para subir, para parar, para descer, coisas desse tipo. Depois a gente vai ver plano inclinado. E aí, com o plano inclinado aqui, ó, vai ser duas situações que a gente vai discutir: com atrito e sem atrito. Ai, eu odeio espirrar. Sem atrito. Beleza. Tudo bem até aí? Qual que é o nosso objetivo agora nessa aula? A gente vai falar das polias e roldanas aqui, ó. Esse é o objetivo dessa aula. Se der tempo, a gente começa a dinâmica do elevador. Se não der, fica para a próxima aula, que hoje a gente tem duas. Certo? Tudo bem? Tranquilo? Pode passar? Não? Tá. Não tem problema. Espera. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que são polias, né, que também é conhecida como roldanas. Gente, polias e roldanas é algo bem presente no nosso cotidiano. O lugar mais fácil de você ver a aplicação disso aqui é na academia. Certo? A academia tem polias e rodanas, que é quando você transfere a força que você está exercendo, os pesos que você quer levantar, tá? Vamos lá. O que é uma polia? A polia é um objeto que ela tem como objetivo transferir a força que você está aplicando de um lado para o outro. O que ela faz? Ela inverte a direção e o sentido da força. Então, ela vai servir como um transmissor de força. Beleza? Então, ó, a gente pode dizer o seguinte: a roldana é um objeto circular que pode girar em torno do seu eixo, pode girar em torno do seu eixo, tem como função, tem como função mudar a direção e sentido da força realizada. Beleza, bem? Sim ou não? Tá. E isso aqui é a definição de polias. Só que quando a gente estuda polias, a gente tem duas situações. Primeira situação é o que a gente chama de polia fixa, certo? A polia fixa, o que é a ideia? Ela só muda direção e sentido da força. Essa é a ideia da polia fixa. Show de bola? Vamos desenhar aqui para dar um exemplo. Ó. Vou fazer aqui como se fosse a parede. Então, essa reta com esses risquinhos é a parede. E aqui nessa parede, eu vou colocar uma polia. A polia tem um eixo onde ela pode girar. E aí, nessa polia, vou até mudar a cor aqui para ficar um pouco mais bonitinho. É o seguinte, nessa polia eu vou ter um cabo
esse cabo vai estar sustentando um certo objeto, certo? E do lado de cá, a outra parte do cabo vai estar sendo, né, exercido uma força sobre ela, ou seja, alguém está puxando. Penso que eu estou erguendo alguma coisa. Tranquilo até aqui? O que que a gente já sabe, né, no estudo de forças? Que esse objeto aqui, como ele vai ter uma massa, ele vai possuir uma força, peso vertical para baixo. Todo mundo concorda? Como esse objeto está, né, conectado a um cabo, o que que vai ser gerado nesse cabo? Uma tração. Então aqui, ó, vai ser feito uma tração. Essa tração, ela acaba sendo o quê? A mesma coisa que eu estou exercendo aqui, ó. Todo mundo concorda? Sim ou não? Então, quer dizer, a força que eu estou aplicando tem o mesmo valor que a tração. E aí, olha só que interessante. Mas essa tração, concorda que esse cabo não está arrebentando? Não, agora não. Daqui a pouco. Concorda que não está arrebentando? Não falei nada de estar arrebentando nem nada, né? Só estou puxando, beleza. Então, essa tração é igual ao peso. Show de bola? Então, quer dizer o quê? Quando eu tenho uma roldana que eu chamo de fixa, a força que eu preciso aplicar é exatamente o peso que eu quero erguer. Então, essa é a situação aqui que a gente tem. Tudo bem até aqui? Beleza. Ah, mas, gente, como é que eu sei que ela é fixa? Uma roldana fixa, gente, ela só pode girar em torno do seu próprio eixo. Ela não sobe, ela não desce, ela não vai para um lado nem para o outro, ela só gira. Essa que é a ideia de rodana fixa. Tudo bem até aí? Sim? Show. A próxima roldana que a gente vai definir, podem ir anotando aí, tá, galera? A próxima roldana, eu vou definir aqui no canto assim, ó. A próxima polia é chamada de polia móvel. Polia móvel. Qual é a ideia da polia móvel? A polia móvel, ela, além de mudar a direção e sentido, e o sentido, ela também reduz o valor de força a ser aplicado. Beleza? Então a polia móvel ela vai conseguir fazer isso. Essa fixa eu só consigo mudar a direção e o sentido da força que eu apliquei. A móvel, além dela mudar a direção e o sentido, ela vai também conseguir reduzir o valor da força que eu preciso aplicar. Aí o que acontece? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem e aí eu vou fazer um desenho no próximo slide mostrando essa ideia. Davi, pode ir lá agora. Oi. Não, alavanca é outro sistema, tá? Aí a gente vai estudar isso em momento de força, que é outro conteúdo, tá? Aí já é outra situação. Você pode ter alavancas conectadas nessa alavanca polias, mas uma polia é uma coisa, alavanca é outra.
Oi? Isso. Então, a tração aconteceu quando está sendo puxado. Hã? Tração na folha fixa. Tração normal é quando está puxado. Sim, senão você não gera tração nenhuma. É uma corda assim. Sim. Aí provavelmente aquele objeto teria caído, né? Porque você não teria nada sendo feito na corda, a corda não serviria para nada, só ia descer. Terminar de copiar? Como é que é? Daqui a pouco pode. Depois que eu terminar de explicar essa parte aqui. Pode descongelar? Tá. Então vai lá rapidinho enquanto eles terminam. Essa matéria aqui e o capítulo 6. 6 e 7, e se der tempo, um pedacinho do 9. Do 8, desculpa, falei errado. Então, vai ser possivelmente. O PS2 é só o capítulo 6. De aprofundamentos, galerinha, de aprofundamento. Terminar? Então vamos lá. Então, galera, acompanha aqui. Seguinte, eu tenho aqui eu tenho aqui um sistema aqui agora. Primeira coisa, o que vocês precisam sempre fazer quando vem uma situação dessa? Vocês precisam identificar o que é polia fixa e o que é polia móvel. A polia fixa, lembra que ela só pode girar. Então, por exemplo, ó, essa polia aqui é fixa ou móvel? Fixa, beleza? Ah, o que que é uma polia móvel? Quando eu fizer uma força na corda, essa polia pode sofrer movimento. Ela pode subir, pode descer, pode ir para um lado, para o outro. E é assim que eu identifico uma polia móvel. Então, neste caso aqui, ó, repara que essa polia ela é móvel. Porque se eu soltar a corda, o que que vai acontecer com ela? Vai descer. Se eu puxar a corda, ela vai subir. Então eu tenho uma polia móvel aqui. O que está acontecendo aqui? Vamos colocar as forças que estão agindo. Ó. Esse objeto ele possui uma força peso. Devido a esse peso, ele está tracionando essa corda. Essa tração, ela está sendo sustentada por esse fio que vai até a parede e por esse fio que vai para outra rodando. Todo mundo concorda com isso? Então quer dizer que essa tração aqui, ela foi dividida, metade para cá, metade para cá. E aí nesse fio que vem para cá, ó, eu estou aplicando uma força. Tudo bem até aí? É tipo fosse aquele aparelho puller, costa lá na academia. Show de bola? Todo mundo entendeu a ideia? Muito bem. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender aqui? O peso e a tração, elas vão ser iguais aqui. Porque se elas fossem diferentes, aquele sistema entraria em colapso. O fio ia arrebentar. Tudo bem? Então, a gente está analisando situações hipotéticas corretas, assim, que não tem nenhum problema acontecendo. Feito isso, quer dizer o quê? Metade do peso, quem está sustentando é o teto, e a outra metade, quem está erguendo é a força que eu estou fazendo. Todo mundo concorda com isso? Então ficaria o quê? A força que eu estou aplicando
é exatamente metade da tração. Mas a tração é o peso. Então quer dizer que a força que eu estou aplicando é metade do peso. Show de bola? O que que isso significa em termos práticos? Se você está lá na academia, o aparelho que você está usando, ele tem uma polia móvel, se você acha que você está arrasando, puxando 40 quilos, na verdade você está puxando menos de 40. Quase metade do peso somente, tá? Beleza? Por isso que fazer exercícios fora do aparelho costumam ser mais trabalhosos, porque aí você levanta o peso exato do objeto. Tranquilo? Show de bola? Agora vamos melhorar um pouco mais, vamos deixar um pouco mais complexo. Ó, eu vou fazer aqui de novo outro sistema, só para mostrar para vocês uma relação que a gente pode usar, que é uma relação extremamente útil. Ó, eu vou colocar aqui uma polia fixa. Eita, batendo no negócio, gente. Uma polia fixa. Vou colocar aqui uma polia móvel. E vou colocar mais uma polia móvel. Beleza. Isso. Aí essa polia aqui, ó, a última polia móvel que eu fiz, ela vai estar sustentando um certo objeto aqui, ó, de massa aí. Vou conectar essa polia com fios aqui. Então, ficaria da seguinte maneira. Teria um fio vindo aqui até o teto, depois um fio vindo até essa roldana aqui, depois dessa roldana eu vou fazer depois outro fio, mas eu acho que a posição dela não ficou muito legal. Pera aí, é fácil de corrigir. Ó. Ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa roldana está segurando essa aqui. Dessa aqui vai para o teto. E essa aqui ficou um pouquinho torta, mas tá ótimo. Essa aqui segura. Show de bola? Agora vamos lá, vamos identificar. Quantas polias móveis eu tenho? Duas. Então, ó, essa é uma polia móvel e essa é uma polia móvel. Quantas polias fixas eu tenho? Uma polia fixa. Aqui, fixa. Agora, olha que interessante. Vou até mudar a cor de novo. Ó. Esse objeto possui um peso. Esse peso gera essa tração. Essa tração está sendo dividida metade para o teto e a outra metade para esse fio aqui. Todo mundo concorda com isso? Aqui está chegando metade. Então, quer dizer, a metade desta metade esse teto segura e a outra metade esse fio segura. Metade da metade vai dar o quê? 3 sobre 4. 3 sobre 4. Todo mundo concorda? Então quer dizer que quem está puxando aqui está puxando somente um quarto da tração. Todo mundo concorda? Então ficaria o quê? A força que está sendo aplicada é a tração dividida por 4. Mas a tração é exatamente o peso. Então a força que eu estou aplicando é um quarto do peso. Todo mundo entendeu a ideia? Sim ou não? Beleza, fazer a Deide, mas tem um jeito fácil de fazer isso, eu sempre vou ter que ficar fazendo esses desenhos. Um jeito fácil é o seguinte, ó. A força que eu tenho que aplicar, a gente chama de força aplicada. Essa força aplicada, ela tende o quê? Ela tende a vencer uma certa força de resistência. A força de resistência, no caso do nosso exemplo aqui, é quem? Hã? Peso. E aí a gente vai dividir por 2 elevado a n, sendo que o n é o número de polias móveis. Beleza?
Aí fala assim, essa forma vai valer para qualquer situação de polias? Vai, porque olha só que doideira. Até a fixa. Quantas polias móveis eu tenho aqui? Duas. 2 elevado ao quadrado, 4. Então ficaria o quê? Ficaria exatamente F igual a P sobre 4, né? Olha no primeiro desenho que eu fiz. Quantas polias móveis eu tenho? Uma. 2 elevado a 1 é 2, que fica exatamente o peso dividido por 2, correto? Ah, bicho, mas e aquela situação, a primeira que você fez? Vamos voltar nela, ó. Quantas polias móveis eu tenho aqui? Nenhuma. Então o N é zero. 2 elevado a zero, 1. Então fica o quê? P é igual a F, F é igual a P. Beleza? Então vai funcionar para qualquer situação. Então, quer dizer, essa aqui, ó, é a fórmula geral para polias. O que que você precisa fazer? Identificar qual é a polia, quantas polias móveis você tem, na verdade. Tudo bem até aí? Dúvidas ou não? Não? Pode falar já. Gravando. O exemplo ele diz o seguinte: em uma construção é usado um sistema de polias para erguer sacos de cimento até o terceiro andar. O sistema é construído de forma que consegue reduzir a força que os operários devem fazer em 1/8, ok? Sabendo que cada saco de cimento tem 50 quilos e que no sistema foi erguido 8 sacos de uma vez, qual é o número de polias móveis desse sistema? Hã? Calma aí. 3 ou 4? 3. Super fácil, né? O que acontece? Você só precisa saber o tanto que está reduzindo. Concorda? Não tem mistério nenhum. 2 elevado a quarto dá 16, né? Isso mesmo. E aí vai indo. A ideia é muito parecida. Aí você fala assim para você, mas qual é a força que ele está aplicando? Vamos supor que perguntasse também isso. Aí, ó, você poderia fazer assim, ó. A força, ela é o quê? O peso dividido por 2 elevado a n. Então, a força vai ser o peso. É 8 sacos de 50 quilos. Então, dá 400 quilos vezes 10, que é o peso, é massa vezes gravidade. Então, dá 4.000, correto? Dividido por 2 elevado a n. Só que você sabe que o n vale 3. Então, aqui é 8. Então, quanto vai dar aqui? Então, para erguer 4.000 newtons, você precisa aplicar somente 500 newtons. Todo mundo concorda? Sim ou não? 500 newtons, gente, significaria o seguinte: você colocar a massa de um saco de cimento. Então, quer dizer, eu consigo erguer com um saco de cimento 8, se eu tiver 3 polias móveis. Doideira, né? O peso é uma força. Aí, Marcelo, você tem que lembrar do conceito inicial. Peso é massa vezes gravidade. Isso é uma força. Toda força é medida em newtons. Massa é quantidade de matéria. Quantidade de matéria. E aí, a quantidade de matéria a gente mede em quilogramas. Então, sempre que você falar de peso, é newtons, porque é força. Quando você falar de massa, é quilogramas, porque é a quantidade de matéria. Show de bola? Muito bem. Show.